Bem-vindos à terceira temporada do podcast Mentes de Sucesso, que é possível graças ao apoio de empresas como a Clínica de Estética Azaveira, que acredita na transformação das pessoas, e também ao Estúdio Lounge, que nos traz essa estrutura para fazer um programa legal para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mentes de Sucesso, o podcast que desvenda as mentes por trás de grandes ideias e grandes pessoas. E mais uma vez, a gente não fica para trás, cada entrevistado é um melhor que o outro. E no final do ano nós vamos botar todo mundo junto, misturado. Não vamos não, dona? A gente vai fazer esse projeto aí. E hoje, cara, vocês vão ficar surpresos com quem nós trouxemos. Ó, eu vou dar uma olhada, dar uma lida aqui no currículo desse cara. Só no que ele fez de pós-graduação. Pós-graduado em vendas e negociação, pós-graduado em psicologia e desenvolvimento e aprendizagem, graduando em neurociência, especialista em marketing digital e business English pela Ohio University. E o cara, a formação nada mais, nada menos do que designer de games. Olha isso, que profissão legal. E esse cara que eu trago aqui hoje, ó, João Aleixo. João, muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu pelo convite, Fabiano. Espero que seja um papo incrível. Me senti lisonjeado aí com a apresentação, viu? Viu só quanta coisa? O João é o cara do desenvolvimento de games. Só que, e mais do que isso, que é aquilo que impressiona, é legal, ele é alguém que compartilha o conhecimento, que quer levar o conhecimento dele para outros e expandir essa profissão, né? Vamos dizer assim, uma profissão hoje em evidência, né, João? Exatamente. Eu falo que uma das minhas missões é mostrar pra galera que o mercado de games ele é muito mais do que passa na TV, ele é muito mais do que gerar o desespero no coração dos pais, do que meu filho só passa o tempo, o dia todo jogando, vendo vídeo, o que ele pode fazer de útil com isso? Então, uma das minhas missões de vida é mostrar para as pessoas que dá sim para trabalhar com isso, dá sim para ganhar dinheiro, dá para ter uma profissão nessas áreas aí e trabalhar com o que ama, né? Que é o que a nossa geração aí busca, né? A realização profissional e pessoal dentro daquilo que a gente faz no dia a dia. Legal. João, como foi o momento que você percebeu que queria trabalhar com games e tecnologia? Nossa, cara, essa história é antiga, assim. Nem tanto ser novo, pô. Antiga é a gente. Minha mãe diz, assim, que na idade ali dos 7 para 8 anos, eu queria dar continuidade nos joguinhos que eu jogava. Então, antigamente, a gente não tinha acesso a tantos jogos, né? Os jogos eram caros e não lançava tanta atualização assim tão rápido. Então, você tinha um jogo ali, demorava-se 2, 3 anos para lançar a continuação daquele jogo. Então, você tinha que extrair o máximo que você podia daquilo ali, até porque o que dava para comprar era um jogo por ano, sei lá, uma coisa assim. Então, tinha os jogos que eventualmente eu ganhava de aniversário, Natal, coisa nesse sentido. Eu terminava o jogo, só que a minha mente ficava pensando como que é a continuação desse jogo, como que vai acontecer na fase 2 desse jogo. Eu pegava um caderno e continuava, escrevia as histórias que eu achava que seriam legais para dar continuidade nos jogos que eu gostava. E aí eu fazia tudo ali, eu escrevia, por exemplo, o nível do personagem, os inimigos, os itens, como passar de tal fase, o que acontece se o cara não passar de tal fase. Então, eu fazia o que hoje eu sei que existe, chama GDD, que é o Game Design Document, que é um documento de game design. Todo jogo profissional tem isso. Eu meio que fazia ali criança, né? O escopo do seu projeto, do seu jogo. Isso, eu desenhava até os mapas, onde que o jogador podia andar, o que ele tinha para fazer ali. Então, assim, eu fazia tudo de uma forma despretensiosa, criança, né? Escrever história e tudo mais. Até tem alguns cadernos até hoje, que minha mãe guardou, uma relíquia, me mostrou 15 anos depois, para não correr o risco de jogar, estragar coisa nesse sentido. Então, assim, desde pequeno eu falava que queria trabalhar com jogos. E aí, conforme eu fui crescendo, meus pais achavam que era sonho de criança, né? Que a hora que eu crescesse eu ia buscar algo factível, né? Talvez eles nem entendessem que ali existia uma oportunidade de carreira. Exato, com certeza, né? Não se passava-se nada, era uma profissão que não existia antigamente. E aí fui crescendo, fui ali em ensino fundamental 2, comecinho do ensino médio, continuei falando que queria trabalhar com jogos. Então ali no primeiro colegial,
meus pais, colegial, hoje é primeiro ano do ensino médio, né? Primeira série. Meus pais, eles perguntavam, o que você vai querer fazer de faculdade? E eu continuei falando desenvolvimento de jogos. Aí eles começaram a ficar preocupados de verdade. Que até então era um sonho de criança, mas na hora que você vai para o ensino médio, você já começa a falar um pouco mais sério, né? Mas eles ainda tinham esperança que conforme o tempo fosse passando, eu ia mudar de ideia. Porque eu ia ver meus amigos indo para direito, engenharia, medicina, essas profissões mais tradicionais. E meu pai é engenheiro e minha mãe é pedagoga. Então, eles tinham essa intenção de que eu fosse para uma área convencional. Cara, então, mas você seguiu a área dos dois. Eu juntei os dois, né? Ué. Você Eu seguiu a área falo que eu dos dois. juntei o melhor dos dois ali. Uhum. E aí foi passando o tempo, ali segundo colegial, não mudei a ideia da minha cabeça. E aí foi quando eles falaram, bom, agora então já que você vai querer fazer isso, a gente precisa buscar informação. Aí a gente foi, conhecemos algumas empresas em Recife, por exemplo, que trabalham com isso, até para eles ficarem mais tranquilos. Eu fui visitar algumas empresas. Fui visitar a empresa que desenvolveu um jogo muito famoso na época que chamava Clube Pinguim. Era um joguinho que bombava, assim. Eu não sei nem como a gente conseguiu visitar aquela empresa. Não faço Essa é ideia. da época do meu irmão do meio. Ele era dessa época aí. Entreguei um pouco a idade. Dele, cara. Eu já tava... O meu era só... Naquela época, o meu videogame era só japonês e americano que desenvolvia. Mas era só Sega e Nintendo, não tinha mais nada. E aí foi. Aí eu fui visitar algumas universidades. Então, na época, existia a Embi Morumbi, que foi a que eu fiz, né? Desenvolvimento de jogos. Tinha uma faculdade em Florianópolis, se eu não me engano, e outra em Recife. Aí já tinha família em São Paulo e tal. Acabei indo para Embi Morumbi fazer faculdade de desenvolvimento de jogos. No terceiro colegial, eu fiz o vestibular lá e passei. Então, foi isso. Assim, desde pequenininho, eu sempre falei que queria trabalhar com isso. Visualizou. Foi. Pô, cara, que legal. Ô, João, você terminou a faculdade, a graduação, é uma graduação, né? Isso, um bacharel de 4 anos. Bacharel, 4 anos. É uma engenharia, só que voltada para o desenvolvimento de games. Então, você provavelmente tem tanto o núcleo artístico, quanto o núcleo de programação muito forte. Sim. Que jogo é isso, né? Sim. É arte e programação. Sim. Eu gosto muito da formação que eu fiz na faculdade, porque ela me deu um apanhado geral, não só da parte técnica, que é a que você comentou, né? Programação, a parte de design, a gente tinha aula de criação de personagens e tudo mais, só que a gente tinha também aulas voltadas para negócios. Então a gente tinha aula, por exemplo, que nós desenvolvemos plano de marketing, plano de negócios. Que é um gap, é um ponto falho de quase todas as graduações que tem no país. Você não tem curso de planejamento de negócios, né? Legal. Pois é. Então, assim, a gente teve isso, principalmente ali pro final da faculdade, né, do curso, e eu abracei muito isso. Então, mesmo sem saber, eu nunca tive vontade de empreender, nunca tive vontade de abrir meu próprio negócio. Meu pai trabalhou quase 30 anos numa mesma empresa, e minha mãe também, ela foi funcionária pública durante um bom tempo. Então, nunca passou pela minha cabeça abrir o meu próprio negócio. Eu sempre queria fazer faculdade e tentar trabalhar num estúdio no exterior. Até por isso que eu sempre fiz aula de inglês. Ganhar, deixa a gente 5, 6 vezes mais feliz, né? Então, a minha ideia era essa, era terminar a faculdade e tentar alguma oportunidade fora do país. Perfeito. Aí você terminou a faculdade, você foi trabalhar para alguém. Como é que foi esse, que eu digo que a gente sai de recém-formado para recém-desempregado, né? Como é que foi essa transição ali, esse início de carreira profissional? Tá, eu terminei a faculdade com uma certeza de que eu nunca mais queria trabalhar com jogos na vida. Eu fiquei um pouco traumatizado com a dinâmica de trabalho dentro da área de jogos, porque assim, a vida de um programador ela é muito fora de rotina. Então, eu percebi que a galera gostava muito de virar a noite programando, aí ficava ali 12, 15 horas trabalhando. Na verdade, é meio que um comportamento de quem é muito do digital, né? Uhum. Não tem uma rotina, não tem... É tudo misturado, vida com profissional, trabalho, horas, É uma loucura. Então, assim, o meu grupo de trabalho, eu gosto muito deles, tenho contato com eles até hoje, assim, fui para São Paulo recentemente, a gente se encontrou. Só que eles tinham uma rotina muito doida, assim, eles viravam noite programando e depois passava 12,
15 horas dormindo. E eu ficava louco, porque eu prestava conta para os professores do TCC, né? E aí eu chegava na aula, que eles obviamente faltavam, porque passavam a noite programando e atualizando o sistema e tal, e eu não sabia o que falar com os professores. Então eu fiquei numa dinâmica muito assim, não quero mais trabalhar com isso, mas vou fazer o meu melhor para poder, né, entregar um trabalho legal. Tanto que nessa parte do TCC, a gente fez um TCC em grupo, eu cuidava mais dessa parte gerencial. Então, a parte de monografia, a parte de documentação, de prestação de conta dos professores e a parte de modelagem 3D dentro do jogo. Aí a parte de desenvolvimento, programação, animação, foi o restante do meu grupo que ficou responsável. Então, eu já gostava muito dessa parte de organização do trabalho. E eu percebi que nesse sistema eu não conseguia organizar a galera, porque a galera é autônoma, né? João, são duas características muito difíceis de encontrar na mesma pessoa, cara. Criatividade, no sentido ali de games e digital, e organização, burocracia. Porque, cara, são duas coisas que 98% das vezes não andam junto dentro desse perfil. E aí, quando terminei a faculdade, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso e acabei indo para a área de marketing digital. Então, quando eu morava... E aí, já visualizou a sua especialização? Também. Na verdade, assim, eu já tinha feito, já vinha fazendo no último ano de faculdade, eu vinha fazendo uma especialização em marketing digital lá em São Paulo. Tanto que nas matérias de marketing e plano de negócios da faculdade, eu já me aproximei dos professores e tudo mais. E eu estava fazendo um estágio numa agência bem bacana, assim, lá em São Paulo, que cuidava de umas marcas como DreamWorks, Hello Kitty, Sony, Eugene, que é das máquinas de costura. Então eu fazia estágio nessa agência, enquanto estava na faculdade, né? E eu gostava muito dessa parte de marketing digital, de planejamento de conteúdo, criação de estratégia e tudo mais. Eu era estagiário, então obviamente não executava tanta coisa estratégica, mas eu olhava o que estava sendo feito ali e gostava bastante. Só que aí eu tinha 2 pontos, né? Eu não gostei de morar em São Paulo, eu achava uma cidade, uma rotina muito maluca, eu perdia muito tempo da minha vida em deslocamento, muito dinheiro com transporte, com alimentação. Terminou a faculdade, eu falei, gente, eu quero voltar para Rio Preto. Aí eu saí do estágio, finalizei até o finalzinho do ano o estágio, entreguei o que tinha para entregar e voltei para cá. Aí quando voltei para cá, busquei emprego na área de marketing digital. Aí entrei numa empresa de educação corporativa, que até hoje eu tenho contato com o dono lá, e um parceiro daqui de Rio Preto. Eles acabam atendendo clientes do Brasil inteiro, mas a sede é aqui em Rio Preto. E aí dentro dessa empresa, logo quando eu entrei, eles trabalham com projeto de gamificação, porque eles desenvolvem materiais didáticos, né? Eu entrei para fazer trabalho de marketing, o marketing digital deles. Só que logo quando eu entrei, tinha um projeto de gamificação para um cliente deles, que era para fazer um jogo de baralho. E nesse jogo de baralho, o objetivo era treinar uma equipe dessa empresa. E aí o dono da empresa virou para mim e falou assim, você não é desenvolvedor de jogos? Você não quer pegar esse projeto? Aí eu falei, vamos lá, né? Primeiro mês de trabalho, você vai falar, não, vamos e ainda fazer. Mais algo que te destacava no meio de todo mundo ali. Era um negócio diferente. Né? Aí, em conjunto com a equipe dele lá, eu desenvolvi as regras do jogo, em conjunto com a galera. A gente fez um projeto que deu muito certo na época, tanto que depois que eu saí, eu fiquei sabendo que eles lançaram a versão 2 do jogo. Então foi um negócio bem legal. Que legal. E aí depois disso eu saí, fui pegar uma outra oportunidade numa indústria de colchões aqui, que também foi na área de marketing digital. Eles me acharam no LinkedIn, por exemplo, fizeram uma proposta, eu acabei indo. E depois disso já veio a The Future. Então eu tive pouco experiência de trabalho no mercado de trabalho. Pô, legal. Daí, já adiantando aqui para que o público saiba, o João, ele é idealizador, fundador de uma escola de robótica, programação para crianças e adolescentes, né, João? Isso aí. O hotelzinho lá, meu filho, inclusive, já tá, acho que esse é o 3º ano, acho que é o 3º ano do hotel lá na escola. É excepcional. Como é que foi então, João? Imagina assim, você fez gamer, saiu, não queria trabalhar com gamer, foi pro marketing.
porque você também não queria empreender. Aí no meio desse caminho tu empreendeu em games. Foi. Então voltou duas casinhas que eu falei ali. que eu não queria fazer, né? Empreendeu e voltou para a área de games. Quando foi essa decisão? O que você falou assim, eu vou montar uma escola? Foi uma oportunidade? Alguém que te empurrou para isso? Cara, foi um conjunto de coisas, assim. Eu tava trabalhando nessa indústria, na área de marketing, e eu estava muito feliz com a oportunidade que eles me deram, mas eu não me sentia realizado profissionalmente. Eu falava, não era muito isso que eu queria para mim, e a vontade de trabalhar com o que eu me formei voltou a falar mais alto. Então eu falei, pô, fiquei 4 anos fazendo faculdade de jogos e tudo mais, será que não dá para eu conseguir trabalhar com isso? E aí, numa conversa de corredor, o meu supervisor na época, ele virou para mim e falou assim, tá vindo uma escola X para Rio Preto, que era uma antiga concorrente que não existe mais. Uhum. Eu fui entrar no site dos caras e comecei a pesquisar. Falei, putz, que legal, dá pra trabalhar com essa parte de jogos. E isso chegando em Rio Preto ainda, falei, nossa, o mercado já tá sedimentado, né, pra isso. E aí eu lembro que na época no mesmo dia mesmo, eu já cheguei em casa, assim, conversando com meus pais, virei pra eles e falei assim, pai, mãe, vocês confiam em mim? Aí eles já, putz, cara, de novo essa conversa, porque eu já tinha, né, forçado um pouco a barra de querer fazer uma faculdade de jogos, né? Aí eles, cara, o que você tá pensando? Aí eu mostrei a ideia pra eles, dessa escola, desse negócio de jogos, e falei pra eles, vocês me ajudam a montar isso aqui? Se tudo der errado, vocês deixam eu voltar, né, a ser sustentado um pouco por vocês até me recuperar? Sim. Aí eles falaram assim, olha, filho, tudo que a gente deixou você fazer na vida, então a faculdade que você quis fazer e tal, foi porque você veio demonstrando um certo nível de maturidade, não era fogo de palha, né? Então tudo que eu fiz na vida, tipo, o curso de inglês que eu fiz durante muito tempo, fiz aula de natação, fiz durante muito tempo. Então eu não era aquela criança que ficava pulando de galho em galho, eu ia e fazia, e terminava e entregava o que tinha para entregar. E eles falaram, aí eu dei não foi nem ultimato que eu falo, mas eu que falei, se eu for abrir esse negócio, vai ter que ser agora, porque daqui a pouco começa a pipocar isso para todo lado e deixa de ser um diferencial. Tropeçou, caiu numa escola de robótica, né? E eles falaram, você tá novo, se tudo der errado, você tem a vida inteira para correr atrás, construir e tal, então vai com tudo. Aí a gente conversou sobre isso, tipo, numa segunda-feira. No final da semana eu peguei um voo para outro estado, fui conhecer outras marcas, assim. Voltei, na terça-feira eu pedi demissão, só que aí eu fiz o aviso, né, para não deixar eles na mão. Conversei, expliquei o que estava acontecendo. Eles até na época falaram, não tem nada que a gente possa fazer para você ficar. Aí eu falei, cara, eu quero tentar, entendeu? Eu quero tentar esse negócio aí, e se der errado, se tiver oportunidade, eu volto, né? E aí foi fluindo, né? Demorou um tempo a fluir, mas como todo negócio no começo é perrengue, mas foi essa a oportunidade. Foi de uma conversa de corredor, de uma forma despretensiosa, assim, falando com o meu supervisor na época. Ele mencionou essa outra marca, eu fui pesquisar, gostei, já cheguei em casa, conversei com meus pais, já fui visitar outras marcas. Em coisa assim de 15 dias já tinha tomado a decisão de pedir demissão para abrir o negócio e tal. Aí depois veio reforma, né, estruturação toda do negócio, mas a decisão foi em um espaço de tempo curto. Então foi um negócio meio rápido, assim. As decisões, de fato, quando tem que ser tomadas, não tem você ficar enrolando, né, cara? Tem que ser, claro, não é fazer de uma maneira açoitada, mas a decisão tem que ser tomada logo, né? Que senão você deixa o negócio passar. Cara, abrir uma escola, ok, vou começar a empreender. Tem a parte física. É difícil. Mas mais do que a parte física, é você construir o negócio, né? Modelar ele. Sim. E ali você está falando de educação. Então você tem toda uma questão pedagógica, toda uma estratégia pedagógica, materiais, como que você vai montar isso. Não era o teu core.
Né? Claro, tua mãe era pedagoga, né? Sim, sim. Como é que foi esse início para você conseguir estruturar tudo isso aí? Você buscou ajuda? Foi na raça mesmo, errando, aprendendo? Como é que foi esse início? Foi um pouco dos dois. A minha mãe, na época, ela me ajudou muito nessa implementação. Ela trabalhou na The Future como coordenação pedagógica. E eu falo assim, que se não fosse ela no começo ali, eu não sei se os pais confiariam no João de 5, 7 anos atrás, né? Porque eu tinha cara de criança, né? Eu tinha 23 quando eu abri. Uhum. Então, eu tinha uma cara de uma pessoa muito jovem. E eu sempre falo, nossa, como que as pessoas confiavam em mim para me pagar e aí deixar o filho lá o dia inteiro fazendo aula e tudo mais. E eu tenho certeza que o papel da minha mãe foi muito importante nisso. Porque ela passava essa segurança de ter uma pessoa mais madura na empresa, de ter uma pessoa voltada para essa área pedagógica, como você falou. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo muito dessas questões, até fazendo as pós-graduações, estudando. Eu gosto muito de estudar sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano e tudo mais. E aí comecei a me interessar bastante pelo assunto e aprendendo muito com a minha mãe e também com os contatos que eu tinha com as outras diretoras de escola, que a gente tem parceria com muitas escolas aqui na cidade. E sempre eu convidava uma diretora ou outra para poder dar um treinamento para minha equipe. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo com essas experiências e com o que eu aprendi com a minha mãe também, que ajudou muito ali nesse conforto, eu diria assim, para os pais. Sim. Porque não era só a parte técnica que os pais estão buscando, né? Que a parte técnica eu tinha, porque fiz faculdade disso, de desenvolvimento de jogos. Mas os pais buscam esse conforto, né? Essa confiança, segurança no local onde você está deixando seu filho. Até porque eles também estão colocando o filho em algo que é um ambiente desconhecido para eles, né? Sim, sim. Será que ele vai passar, ele vai vir aqui para brincar, para jogar videogame? Sim. Ou ele vai aprender algo diferente, né? Exatamente. Você tem essa dúvida que você fica ali, né? Sim, exatamente. Até hoje os pais têm esse receio. Meu filho, eu não quero que ele faça o curso de games. Aí a gente tem que explicar tudo, que não é jogar, que não vai estimular a criança. Na verdade, vai mostrar para ela que ela pode fazer outras coisas além do que ficar jogando. Claro. Pode criar, desenvolver. Isso amplia muito a mente da criança, sim, no sim. sentido lógico, né? Porque vocês ensinam muita lógica ali dentro, sim, né? Sim. Não é aquele decoreba, nem tem um decoreba, assim, né? É um raciocínio lógico mesmo, construção lógica, né? Sim. Criatividade associada ao negócio. Sim, na programação você tem infinitas formas de chegar no mesmo resultado. Uhum. Então a gente ensina as ferramentas para os alunos, para as crianças, e eles, na cabeça deles, vão montar a lógica que eles entenderam ou que eles acham que faz mais sentido para aquele projetinho deles. Então a gente ensina um caminho para seguir, até porque eles têm que aprender a parte técnica, né? Então a gente ensina um caminho que dá certo. Mas nada impede da criança tentar coisas novas, tentar coisas diferentes com aquilo que ele aprendeu. Uhum. Na faculdade a gente aprendia muito isso. Quando você entra numa faculdade de jogos, você quer criar o próximo jogo inovador, multimilionário, que vai ficar rico do dia para a noite. E os professores falavam muito isso. Cara, para você desenvolver um jogo inovador, primeiro, replica os jogos que já existem. Replica o jogo do Mario, replica o jogo do Space Invaders, replica para você entender as mecânicas que já existiram, que já fizeram sucesso, para você depois poder criar o seu. Né? Você faz um Frankenstein ali, pega um negócio que deu certo aqui, outro que deu ali, e junta e faz um negócio inovador. Sim. Então, na faculdade, a gente aprendia um pouco disso. E lá na The Future eu falo a mesma coisa. Às vezes tem umas crianças que chegam com um monte de ideia. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Beleza, a gente estimula e incentiva, porque tem que estimular a criatividade, né? Não pode podar. Não pode podar. E lá a gente fala, primeiro segue o programa, segue o curso do jeito que foi montado, preparado para você. Depois a gente vai pensar em criar, em trazer ideias novas, ideias diferentes. Aí acaba que dá muito certo. Legal. É tal da história de que a ideia é prata, mas a ação é ouro. E tudo na nossa cabeça é igual papel. Aceita, cara. Nossa, isso aqui é tão fácil. A hora que você vai fazer, você percebe que uns 10 segundinhos de um jogo foi muito tempo de trabalho ali. E é legal para as crianças perceberem que nem tudo é fácil. E eu vejo que eles aprendem muito ali, eu vejo pelo Theo, de que eles aprendem que aquilo que você julga que é fácil, na hora que você vai fazer e tem que passar pelo processo, não é bem desse jeito, né, cara?
Sim, a parte de programação é um constante testa, dá errado, arruma o que deu errado. E sempre dá errado. Sempre dá errado. Alguma vez você já viu alguma programação ser feita e dar certo? É difícil. Não tem, ela é feita para dar errado, né? E às vezes assim, você fez lá 3 coisas que deram certo, aí uma deu errado. Aí você vai lá, corrige a quarta que deu errado. E o que estava em primeiro, que estava certo, começa a dar erro também. Aí você tem que ficar procurando onde que está o erro, por que conflitou, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma habilidade técnica que as crianças aprendem, que é programar, montar o raciocínio lógico. Só que tem muitas habilidades comportamentais em volta ali, que servem para qualquer adulto, para qualquer ser humano, né? Lidar com essa frustração ali. Porque às vezes ele visualiza um joguinho e ele não vai conseguir fazer aquele joguinho. Muitos ficam tristes, eu não consigo fazer, eu não sou bom. E lidar com isso é parte do processo. Sim, a gente fala, o joguinho que eles gostam ali, por exemplo, aquilo ali teve uma equipe de 30, 40 pessoas trabalhando naquele jogo, profissionais trabalhando naquilo. Outra programação, outra não sei o que. São profissionais trabalhando naquilo, é um jogo multimilionário. Então, assim, não no sentido de desestimular a criança, mas no sentido dela entender que as coisas não são fáceis, que não é simples, que você tem que ter o esforço, que demora. Então, mesmo com 40 pessoas ali, foi um jogo que demorou 2, 3 anos para ser feito. E ainda atualiza. E ainda tem atualização e tudo mais. Então, é um processo que eu percebo que depois que o aluno entra na The Future, ele começa a entender um pouquinho melhor. E eu falo assim, que as crianças, depois que entram no curso, elas começam a desbloquear um olhar diferente pro mundo. Então, a criança ela entra num shopping, principalmente os que fazem aula de robótica. Ele entra no shopping, ele quer saber como que funcionou aquele dispositivo que abriu a cancela do shopping. Ou a gente teve um aluno que o pai estava jogando aquele joguinho de basquete, sabe? Naquelas áreas de playground do shopping. E aí, toda vez que caía a bola na cesta ali, fazia um ponto. Aí o aluno virou pro pai e falou, pai, ali tem um sensor que identifica quando passa alguma coisa, e aí ele soma um ponto na variável do jogador 1 e tira do jogador 2. Eu falei, cara, o curso tá pago aqui, porque eles começam a olhar para o mundo de outra forma. Não só como uma forma de consumidores, mas como uma forma de decodificadores. Assim, é muito legal porque você se torna uma pessoa mais crítica. Você para de aceitar tudo o que vem do jeito que vem. E você começa a olhar e fala assim, tá, isso aqui veio pra mim. Mas podia ser melhor, né? O porquê que veio assim? O porquê que não veio de outro jeito? Eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Então é muito legal, porque reverbera em todas as áreas da vida, não só na parte técnica. João, como empreendedor agora, você já teve o seu momento de crise existencial e falou, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho que continuar com isso aqui? Nossa senhora, direto. Hoje menos, mas principalmente no começo, né? Como eu mencionei, começo de negócio é sempre muito difícil. Né? Você tem que arrancar leite de pedra ali. No começo, no meu caso, foi um assunto muito novo. Então, assim, trabalhar com desenvolvimento de jogos, robótica para criança, os pais nem faziam ideia do que era. Então, tinha um trabalho ali de conscientização, um trabalho de explicar o que é que a criança ia fazer. Não se passava muita coisa na TV. Então, assim, foi um período complexo e que toda semana eu me questionava. Eu falava, putz, eu tinha uma carreira promissora na área de marketing digital, naquela indústria ou em outros lugares. Eu estava no mercado que estava crescendo, porque marketing digital estava crescendo muito naquela época. Né? Ainda está, né? E eu me questionava. Eu falava, putz, eu saí de um lugar estava dando muito certo, que eu era único, então a empresa contava muito com o meu trabalho, não era só mais um, eu era o cara, um dos únicos do setor de marketing digital, para abrir um negócio que demorou para engatar. Então, assim, eu demorei 18 meses, 12 meses eu fiquei sem tirar nada, sem tirar um centavo da empresa. Eu consegui porque eu morava com meus pais, como eu falei, né? Depois de um tempinho, eu comecei a tirar R$500 pra mim, pra eu poder, sei lá, pagar um sorvete, alguma coisa, pra poder sair e ter um pouquinho de vida, porque eu não tinha vida, era da empresa pra casa, da casa pra empresa, da empresa pra casa, era só isso que eu fazia na vida. A hora que eu comecei a ganhar alguma coisa, que foi quando a gente teve o Prêmio ACIRP, que eu ganhei em 2019 como jovem empreendedor da cidade,
ganhei só o prêmio, mas de dinheiro eu não ganhava nada na época ainda. A hora que começou a ter uma reverberação, assim, foi comecinho de 2020, comecei a atender várias escolas da cidade, então de 19 para 20 foi, assim, um boom muito grande. De dezembro de 19 para fevereiro de 2020, a gente dobrou de número de alunos, de faturamento, de tudo. Me senti no ápice, O Covid ali foi uma oportunidade para você. Então, não. Não? Não. Sério? Assim, eu me senti no ápice comecinho de 2020. Eu falei, putz, tinha uma escola parceira, eu tô com 5, 6 escolas, contratei gente pra caramba. Eu falei, nossa, agora vai. Aí em março veio a pandemia. Aí a pandemia foi assim, de um mês pro outro, todo mundo que entrou em janeiro saiu em março. Então eu tava com um monte de gente contratada, tava com alguns compromissos financeiros que eu tinha feito, porque começou a aumentar o faturamento, vamos investir, Sim. né? Vamos fazer o negócio crescer. E aí, assim, foi um balde de água fria. A hora que eu falei, agora vai, aí Não veio foi. a pandemia, não foi. Não foi. E a pandemia, ela mexeu muito comigo em vários aspectos. Primeiro porque tava, quando a gente tá muito novo e começa a dar certo, algum pouquinho certo na vida, se a gente não tem maturidade, a gente começa a achar que é o rei da cocada, né? E eu passei um pouco por isso, né? Achava que, nossa, o João tá... Toque de Midas. Tá top. Ele Agora gosta, todo mundo quer a empresa dele dando aula de robótica nas escolas. E aí, de um dia pra noite, ninguém mais quer falar com você, ninguém mais quer te atender, ninguém mais te paga, porque a galera tava desesperada, né? O mundo vai acabar, eu vou pagar o que é essencial, que é comida, que é segurança, que é... E aí foi o caos, e mexeu muito comigo, tanto que eu fiquei um tempo, a empresa teve aquele voo de galinha, né? Então, do começo de 2020 cresceu, pá, pandemia. E eu demorei emocionalmente muito para me recuperar disso. Porque eu insisti muito na escola, porque, não sei porquê, eu não consigo entender o porquê que eu insisti na escola naquele período. Porque eu falava, eu sou programador, eu sou especialista em marketing digital, são as duas áreas que estão mais crescendo na pandemia. O programador ganhava muito dinheiro na pandemia, porque tudo estava digital, né? Você trabalhava para fora. E eu falava, cara, por que eu não saio disso aqui e foco na minha carreira de programador, de marketing digital? Só que alguma coisa me segurou na escola. Continuei trabalhando, a gente trabalhou muito na pandemia para ter metade do resultado que a gente tinha. Então a gente fazia aula com os alunos, a gente oferece hoje um plano de uma vez na semana, a gente fazia 3 vezes na semana. O aluno entrava, o professor ficava a tarde toda de plantão, tirando dúvida. Então assim, a gente queria oferecer um serviço muito bom, mesmo à distância. Isso gerava custo e mesmo com todo esse esforço, os clientes não pagavam ou saíram do curso, enfim. Então foi um período muito difícil. Aí comecinho de 22, final de 21, 22, começou a gente ter um fôlego diferente. Então eu falo que os últimos 3 anos foram 3 anos que de fato eu consegui ter uma experiência melhor como empresário. O resto, os outros 4 anos, foi batendo cabeça, foi tentando coisa que não deu certo. A gente mudou muita coisa de 3 anos para cá, em relação ao modelo de negócio, ao modelo de parceria. Coisas que a gente tinha um trabalho muito grande antigamente, mas que não gerava retorno. Então, assim, foram 4 anos muito difíceis, em termos de resultado financeiro, e tive alguns problemas emocionais por conta de toda a questão de pandemia que todo mundo passou. Só que dos últimos 3 anos para cá, eu finalmente consegui achar um modelo de negócio que seja saudável para a empresa. Então eu falo assim, tem uma figurinha que eu gosto muito, de memezinho de internet, assim, são 2 caras que estão minerando, sabe? O que está em cima e o que está embaixo. O que está embaixo, ele minerou muito, só que ele está voltando porque ele não achou nada. Só que a próxima picaretada que ele desce, ele ia achar o diamante. Então ele já teve assim o trabalho todo de fazer, mas desistiu na hora que ele ia começar a colher o resultado. E a gente nunca sabe qual é a hora do resultado. E o carinha de cima, ele tá lá firme e forte até conseguir. Então eu penso assim, que eu quase fui o carinha de baixo. O carinha que voltou a hora que estava prestes a achar o tesouro.
Porque a gente cansa, não adianta. Você tá ali, você trabalha, não dá resultado, trabalha, não dá resultado. A hora que começa a ter resultado, acontece alguma coisa que tira o teu resultado. Aí tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você fala, putz, eu acho que eu não tô num negócio que tá dando certo. Só que eu sempre falo que tem coisas que a gente não explica, e aí vai da religião, da espiritualidade de cada um, mas que se você tá sentindo que aquele negócio vai dar certo, mesmo que tudo de fora fala que não tá dando certo, não vai dar certo, se você tá sentindo dentro de você, espiritualmente falando, continua. Continua que uma hora vai. Não é no nosso tempo, as coisas não vão acontecer no nosso tempo, a gente é muito ansioso, a minha geração principalmente quer muito resultado muito rápido, então você abre o Instagram, você vê lá moleque de 20 anos que faturou milhões, você vê lá o cara com 10 filhos que fatura, tem 20 empresas, você fala, cara, eu sou incompetente, né? Tô morrendo com uma. Então eu acho que... a mais difícil é sempre a primeira. E eu acho que assim, esse negócio de comparação é o que tá matando a geração. Então faz o teu, dá o teu melhor, insiste até onde você sente cuidar. Você compara o teu trabalho, você compara o teu relacionamento, você compara a tua família. Sim. Tudo fica se comparando. O teu físico. Tudo fica se comparando. Então o que eu falo é assim, se isola desses ruídos, eu falo, né? Foca no teu. Se você sente que você tem que continuar, continua até dar certo. Então, a palavra mais importante é o até. Vai tentando, até dar certo. Se você perdeu o tesão no negócio, perdeu a vontade, perdeu o propósito, aí beleza, vai para outro, vai para a próxima. Porque trabalhar só pelo dinheiro também é um negócio que tem data de validade. Com certeza. Então, se você sente que é aquilo que você quer, mesmo que às vezes não está dando resultado, se você sente que tem potencial, se tem algo diferente te chamando para aquilo, vai até conseguir. Principalmente quando você vê que dentro daquele teu setor existem outras empresas dando certo. Sim. Se tem alguém dando certo, quer dizer que existe uma oportunidade ali. Sim. Você só ainda não encontrou. Exatamente, exatamente. O ponto certo de explorar. Sim. Se diferenciar, talvez, né? Eu tinha essa visão. Eu falava, o mundo vai precisar de tecnologia daqui a um tempo. Só que agora ninguém quer falar sobre isso porque tá todo mundo querendo sobreviver. Né? Tá todo mundo contando as moedas ali para poder comprar alguma coisa, poder comprar comida. Tava tudo muito caro na época também, né? Agora ainda tá também, mas... Na época tava... Nunca será mais barato. Na época tinha aquele medo de faltar coisa, né? Então, eu entendia, na época, a situação que a gente estava vivendo, mas por dentro eu falava, cara, eu tô insistindo em algo que não vai dar certo. Então, eu já quis desistir várias vezes. Mas tinha algo diferente que falava, João, continua aí. Eu pegava uns trabalhos por fora para fazer, para me sustentar. Então, na pandemia... eu zerei a minha retirada de dinheiro da empresa. Então, o dinheiro que entrava na empresa eu usava para pagar os funcionários que estavam contratados. E o João não recebia nada da The Future. O João pegou os trabalhos por fora de consultoria, de marketing digital, de programação, para poder passar pelo momento da pandemia. Então, era dessa forma que eu trabalhava. Eu dividia meu tempo entre uns freelancers que eu pegava e a escola. Só que da escola eu sabia que eu não ia tirar nada. Eu estava ali para atender os meus clientes, os clientes que confiavam em mim, os clientes que ainda estavam pagando. Segurar a barra, né? Segurar a barra. Para aguentar. Ô, João, você, tendo essa base pedagógica aqui, né? Foi muito importante pela parte da sua mãe, e vivendo a tecnologia, você acha que hoje as escolas tradicionais, que na verdade... vamos colocar 90% nesse balaio aí. Elas ainda formam jovens pro passado? Eu acho que elas não estão formando. Não estão formando nada, assim. Eu percebo que grande parte das escolas estão muito preocupadas só com a parte financeira do projeto. Então, dificilmente a escola tem um plano pedagógico efetivo para as novas gerações. Né? A gente percebe, eu vou falar mais do meu setor, que é a parte de tecnologia, mas eu percebo que assim, mais de 90% das escolas que oferecem aula de robótica, aula de tecnologia na grade, elas oferecem para falar que tem, para botar no Instagram e para aumentar o preço da mensalidade.
Porque, de fato, os diretores não estão preocupados com a proposta pedagógica, não estão preocupados em ensinar robótica e tecnologia de fato para aqueles alunos. Tanto que se você olhar de perto como que funcionam essas aulas de robótica, você vai ver ali um kit para 5 crianças. Você vai ver ali um professor que, coitado, nem é culpa do professor, mas é um professor que dá 200 aulas na semana. Eles pegaram aquele cara, pagaram um curso preparatório para ele, ele fez ali 1, 2 semanas de curso e botaram o cara para dar aula de robótica, um assunto Nem é tão que ele vive, profundo, exatamente. E nem é culpa, igual eu falei, nem é culpa do professor. O professor está tentando ali manejar todas as atividades que ele tem para fazer para poder dar uma boa aula. Só que o cara ele não tem recurso de tempo, não tem recurso às vezes de estrutura da escola para poder conseguir dar uma aula mais profunda. Sim. Porque eu falo assim, lá na The Future, a gente tem projetos que o aluno chega a desenvolver, projetos de IoT, que é a internet das coisas. Um cara, para chegar nesse nível, para poder ensinar um adolescente a fazer um projeto desse, ele tem que estar imerso na tecnologia, ele tem que ser um especialista. Ele tem que ser um especialista, ele tem que trabalhar com isso todo dia. Porque para ele, isso é simples, é a base dele. Então... Exatamente. Então você pega um cara, por exemplo, que dá aula de matemática, que dá aula de filosofia, que dá aula de não sei o quê, e dá aula de robótica também. Como que um cara desse tem tempo para poder se aprofundar e dar uma aula de IoT, por exemplo? Não tem como. Então eu falo assim, que as escolas elas precisam procurar ajuda com especialistas, e a gente vê isso até nas aulas de inglês. Tem muita escola hoje que oferece um programa bilíngue que não é bilíngue. No fundo a gente sabe que não é. Cara, é muito louco isso. Como isso é reflexo no Brasil inteiro. Todas as escolas. Sim. Não sei como é hoje, porque eu não estou na escola, né? Mas vejo meu filho, vejo as outras crianças. Meu filho estuda no que pode ser considerado uma das melhores escolas de Rio Preto. Educação física é jogar bola. Inglês. É ridículo o que se aprende de inglês dentro de uma escola. Eu estudei em uma escola particular, o inglês era ridículo. Tive que fazer inglês fora para aprender. Sim. Educação física era jogar bola. Meninos futebol, meninas vôlei. Cara, não se aprende nada. Parece que só tem, igual você falou, só tem por ter. Para preencher a carga horária da criança. Para preencher a carga horária da criança. Sim. Então, é uma falência, né, das escolas. Elas não conseguem. Como é que vai lidar numa concorrência com uma criança sendo formada do jeito que está sendo formada na China, nos Estados Unidos, né, na Coreia? Sim. A gente está muito atrás de tudo isso, né? Sim. Você sabe que teve eu voltei recentemente de uma viagem da China, e lá eu tive um insight, assim, de uma conversa com os empresários do grupo da viagem, e um deles falou assim, eu tinha uma escola de idiomas na China, então esse grupo tinha um empresário que tinha aberto uma escola de idioma na China, e ele falou como é diferente a cultura do chinês. Aqui, no Brasil, quando a pessoa vai matricular o filho num curso, por exemplo, ela quer falar, e se meu filho não gostar daqui um mês, como que eu faço para tirar ele do curso? Eu tenho que pagar alguma multa? Tem fidelidade? Tem isso aqui? Ou seja, a pessoa não quer compromisso. Ela quer um contrato ali, que se o filho dela não aprender nada em 1 mês, 2 meses, ela vai tirar e uma coisa mesmo para pagar. Essa pessoa que tinha uma escola de idiomas lá falou para mim assim, o chinês, quando ele vinha matricular o filho dele no curso, ele perguntava quanto tempo que era de curso, vamos supor que era 3, 4 anos de curso, ele trazia o pagamento do curso inteiro. Ele trazia umas malas de dinheiro desse tamanho e pagava os 4 anos do filho no curso. Por quê? Porque não era uma opção desistir. No meio de um processo de aprendizagem, qualquer coisa que você vai aprender na vida, você vai aprender programação, você vai aprender inglês, você vai começar a fazer academia, vai chegar uma hora que você vai cansar. A curva de aprendizado não é linear, não é exponencial. Você ela é uma desenvolve, onda. cai, melhora, Isso. cai, né? E Isso. você vai... Toda vez que você começa um negócio, você começa empolgadão, né? Você vai começar até uma academia, você compra tênis, você compra aquelas touquinhas, você compra suplementos, você faz tudo no curso. Você compra os livros, você compra, por exemplo, lá na The Future, tem pai que compra o kit de robótica, tem pai que compra um notebook gamer para o filho fazer as aulas em casa. Então isso é muito legal, é gostoso. Só que a empolgação ela vai cair. E nessa queda, o adulto da relação, que é o pai, a mãe, o responsável, ele tem que falar para a criança, falar assim, você vai continuar. Porque a criança, se ela pudesse, ela só comia doce o dia inteiro, e só ficava brincando, jogando videogame o dia inteiro. Ela não quer obrigação, ela não quer coisa chata, ela não quer coisa difícil. E tá tudo bem porque ela é uma criança.
papel do pai é justamente olhar para isso e falar, não, filho, isso aqui é importante para você. Isso aqui é uma habilidade que lá na frente você vai precisar, então você vai fazer sim. Ah, mas vou obrigar meu filho a fazer o curso? Tem coisas na vida que você tem que obrigar a criança a fazer. Senão ela vai virar um adulto que a gente anda vendo por aí, né? Existe fácil, né? Não só isso, né? Que não quer seguir regra, que não quer respeitar a hierarquia, que não quer respeitar a autoridade, que fica questionando tudo, não quer fazer nada, que só quer saber dos direitos, não quer saber dos deveres. Então a gente está tendo um conflito geracional hoje porque as rédeas não foram tomadas lá atrás. E com a geração atual, tá pior. Porque é uma geração que não quer seguir processo, não quer seguir regra. A gente bota lá a criança para fazer um projeto, ela quer ir pro projeto 10 sem ter feito o projeto 1, porque o projeto 10 é mais legal. Então, assim, essa mudança de cultura é diferente, foi um choque para mim, porque eu falei, putz, é muito interessante você olhar para uma cultura da China, por exemplo, que o pai vira e fala assim, vou pagar 4 anos de curso, porque meu filho não tem opção de desistir no meio, ele vai fazer os 4 anos. E aqui, quando você lida com essa questão de matrícula, a pessoa ela quer saber se o filho dela querer desistir em 1, 2 meses, se ela vai pagar alguma multa, alguma coisa. Então é muito difícil competir. Sim. Por conta dessa questão cultural. Não estou falando que os chineses estão certos em tudo e nem que a gente está errado em tudo. Mas eu acho que em termos de aprendizagem, de direcionamento de uma criança, quem tem que tomar as rédeas são os responsáveis. Porque a criança ela não tem maturidade para escolher o que é bom ou não para ela e o que vai ser útil ou não para ela no futuro. Cabe isso aos pais. Então lá na The Future eu falo muito isso. O seu filho vai querer desistir em algum momento do curso, porque o curso vai ficar difícil. Ele não está vindo aqui para brincar, não é um parque de diversões, não é um playground, um play center. É uma escola, você precisa aqui para aprender. Tem como o aprendizado ser divertido? Tem, a gente tem várias aulas muito divertidas. Mas eu tenho uma aula lá, por exemplo, que a gente ensina interpolação linear, que é coisa só de... o nome já... Que é coisa de curso de engenharia, entendeu? Que um adolescente vai chegar lá e vai fazer aula de interpolação linear. Como que eu fui explicar isso de uma forma divertida? Tem, é sentar, sentar no negócio, fazer conta, fazer projeção, fazer teste e tal. Então, os alunos têm que entender e os pais têm que ajudar a escola a trabalhar, que o aprendizado ele é divertido, a gente tem várias metodologias ativas, gamificadas, para ajudar no desenvolvimento do aluno, só que tem hora que tem que sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer. Exatamente. Pô, sensacional, João. João, nós vamos dar aqui hoje o intervalo da nossa parte 1, que foi muito legal. E a gente já vai lá na parte 2, no próximo episódio, vocês vão acompanhar, a gente vai falar um pouquinho sobre neurociência, sobre a psicologia aplicada no ensino e também sobre o mercado de games no Brasil. Isso é muito importante para os pais saberem o caminho que o filho vai tomar. Então, a gente fica aqui hoje com a nossa primeira parte da entrevista com o João. Acompanhe o nosso podcast nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui no QR Code no canto. Vocês vão ter acesso às nossas redes. No Instagram, @podcastmds. No YouTube, podcast Mente de Sucesso. E lá no Spotify também, com o nosso podcast disponível para vocês. E a gente se vê na segunda parte da entrevista com o João.